O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Efésios capítulo 4, versos de 26 em diante, até o capítulo 5, verso de número 6. Efésios 4, abra sua Bíblia. Nós vamos conversar juntos sobre os princípios e valores de Deus para nossas vidas nessa manhã. Efésios, capítulo 4, verso de número 26 em diante. Diz assim a palavra de Deus: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de Deus, em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum inconveniente, ou nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu, quando penso na nossa igreja, penso em uma igreja que também fez parte do movimento da Reforma, conhecido como Reforma Protestante. Momento em que a igreja precisou parar, refletir acerca do seu modus operandi, da forma como ela conduzia a sua história. A igreja precisou de reforma naquele tempo, uma reforma de visão, onde somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a glória de Deus fossem princípios norteadores para a nossa história. E nos tempos em que vivemos, eu acredito que novamente nós precisamos de reforma. Estamos um tanto quanto distantes daquele momento, mas eu acredito que não fizemos toda a reforma. A reforma que nós precisamos é uma reforma de dentro para fora. É uma reforma de princípios e valores que estão constantemente nos afastando de Deus. E é por isso que nessa manhã eu gostaria que você pensasse comigo também sobre isso. Que reforma é essa que eu preciso fazer no dia de hoje na minha vida? Não é a reforma no sentido de colocar uma nova pintura, uma nova tinta, mas sim pedir socorro a Deus. Por isso, socorro, socorro é o que nós precisamos clamar a Deus. Preciso de
socorro, preciso de paz. E essa é uma grande questão que tem acompanhado a nossa história. Nós precisamos aprender a enxergar não apenas as turbulências externas do mundo, mas precisamos também compreender aquilo que tem acontecido dentro de nós. Por isso, o texto do capítulo 5, verso 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Seria possível que nós, cristãos, estivéssemos nesse momento, usando as nossas bocas, as nossas palavras de forma vã? Eu acredito que sim. Nós temos vivenciado guerras em torno do futebol, né? Quem sabe aí como é que é? O Ceará e o Fortaleza, é isso? Não, mas todo estado tem o seu conflito. E há algum tempo atrás era positivo, era fácil você falar, vamos todos para um estádio de futebol. Mas hoje nós precisamos pensar se poderemos ir com os nossos filhos em determinados jogos, onde há muita briga, onde há muita violência. E dependendo se o seu time ganhar ou perder, você pode ser a vítima. Mas a verdade é que não só no meio do futebol. O país do futebol também tem guerras políticas, onde nós encontramos numa data como essa de hoje, pessoas que de alguma forma se agridem verbalmente, pessoas que estão lutando não pela causa do povo, não pela causa maior, mas sim pelo partidarismo tão somente. E isso nos leva, vez ou outra, como cristãos, fazer parte desse time de violência, de ira. Nós temos usado muitas vezes os nossos lábios, não para proclamar o Evangelho, mas para guerrear uns com os outros, não para levar paz, mas muitas vezes temos sido parte do movimento de guerra, de conflito, de intolerância, e em meio a um terceiro movimento, ao movimento religioso, onde nós achamos que somente os que são partes da nossa comunidade são, de fato, os mais abençoados. Nós precisamos lembrar que existe a graça comum, que Deus abençoa também a todos os seres humanos, que o sol nasce não apenas para os cristãos, mas nasce para todos aqueles que no entorno de nós habitam, todos aqueles que estão neste mundo. Não chove apenas, como digo, não chove normalmente só no milharal do crente, chove também no milharal do vizinho. E nós precisamos compreender que a ira não é um sentimento que deve nos acompanhar, que deve mover a nossa história, mas sim, nós devemos ter em nós essa paz, nós devemos dar lugar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos auxilia a frutificar diante do futebol coisas boas, que nos auxilia a frutificar diante da urna coisas boas, que nos auxilia a frutificar no meio do crente e não crente, através de princípios e valores de Deus. Por isso, também um segundo momento, eu gostaria que você pensasse que nós podemos vivenciar a autodestruição. A autodestruição ocorre em nossas vidas não apenas quando nós nos iramos contra o outro, mas nós precisamos ter o cuidado com não destruirmos a nós mesmos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha sobre vós a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vem, de fato, ao encontro de um quebrar de uma comunhão. Ou seja, estamos aqui nessa manhã porque estamos reunidos em torno da mesa do Senhor Jesus. Nós vivenciamos esse elo de relacionamento com o Cristo da cruz. E nós não devemos, de forma alguma, deixar de resolver os conflitos que existem entre nós. Perdoar, usar de misericórdia, de graça, de amor, essas devem ser as nossas marcas. Quando nós nos iramos contra o pecado, nós não podemos nos irar contra o pecador. Lembre-se que Deus ama o pecador,
e odeia o pecado. Nós devemos sim olhar para todo e qualquer ser humano como alvo do amor de Deus. Por isso, não dar lugar ao diabo é não ser conduzido, não deixá-lo conduzir as emoções, conduzir a nossa mente, conduzir ao ponto de que nós vivenciamos guerras ao invés de paz. Pois vivemos uma época onde começamos a justificar os motivos da guerra e acreditamos que a guerra pode ser algo válido, algo que é direito. Alguns dizem, olha, é direito de Israel bombardear. Mas é verdade que também o amor, a graça, a misericórdia é marca do povo de Israel. Nós precisamos ser um povo evangélico, que comunica a paz, que comunica o amor. Por isso, cuidado para não dormir irado. Cuidado para que, de fato, não se ponha sobre a sua vida a ira. Ou seja, resolva estas questões, esses conflitos na sua história. Irai-vos e não pequei. Irai-vos e não pequeis. De fato, quando nós compreendemos que deixar o sol se pôr não é apenas deixar o sol se pôr não é apenas aguardar o sol de fato se ir e vir à noite, mas não se ponha sobre vós a ira. Compreender que dar de fato o lugar ao Cristo, ao Deus da nossa história, é algo que cabe a nós. Cuidado para que você não viva, não adormeça, não venha a desfalecer e com esta ira no coração. Cuidado para que você não deixe o sol se pôr na sua história. Cuidado para que, de fato, o Deus que ilumina a sua história fique tão apagado ao ponto de o Espírito Santo de Deus não ser mais percebido na sua história do que a própria ação do diabo. Nós podemos descobrir quem governa a nossa história através dos sentimentos que estão no nosso coração, através da mentalidade que está em nós. Por isso, cuidado com quem governa o seu coração. Cuidado com quem te governa, porque quando nós damos lugar ao diabo, nós estamos fazendo isso, deixando de fato de dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Há muitos que de fato se preocupam com a idolatria. E eu diria para você que a grande idolatria do coração é quando nós não glorificamos tão somente a Deus. É Cristo e mais nada. É o próprio Deus na nossa história, tão somente, que deve ser o eixo da nossa vida. Quando nós colocamos no eixo da nossa história o dinheiro, quando nós colocamos tão somente o objetivo de sucesso, quando nós colocamos em nós tão somente o eixo da nossa história, os alvos, os objetivos, o namoro, o casamento, o ter filhos, tudo isso é maravilhoso. Nós, quando somos conduzidos mais por isso do que pelo próprio Deus, mais pela nossa religiosidade do que pelo Cristo da religião, nós acabamos por pecar, nós nos tornamos idólatras, e é isso que o diabo quer de nós. As influências do diabo querem que você tire do centro da sua história o próprio Cristo, querem que você passe a amar mais o partido político A ou B do que o próprio Jesus Cristo. Se alguém perguntasse hoje, pastor, o senhor é de direita, de esquerda, de centro, eu diria, olha, eu não sou nada, eu sou de Cristo. A grande questão é, o meu partido tem que ser Jesus, os meus ideais têm que ser Jesus. É claro, você vai exercer o seu direito de cidadania, você vai votar hoje, você vai expressar a sua opinião nas urnas, mas não deixe isso ser um Deus na sua história. Não deixe isso governar o seu coração ao ponto de acreditar que homens mudam a história. E sim o Deus da história, quem cria, quem governa, quem conduz a história, independente do seu candidato ou não ser eleito. Independente. Independente de você ter
um bom emprego ou não, quem conduz a sua história é o Deus da história. Independente se vai tudo bem em casa, se você está vivenciando um bom relacionamento familiar ou não, Deus ainda tem que ser aquele que conduz a sua história, quer seja no momento fácil da sua vida ou no momento mais difícil. Por isso, não pequeis, irai-vos contra o pecado, mas não contra o pecador. Não se ponha sobre o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Por isso, cuidado com quem te governa. E o verso seguinte diz também para nós, os versos seguintes: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Na verdade, eu disse os versos seguintes, mas esses versos seguintes estão no capítulo 6, verso 11 ao 13, onde, de fato, Paulo está sugerindo que aquilo que nós nos revistamos, que a nova roupagem da nossa história, não seja mais a roupagem de um homem que odiava a tudo e todos à sua volta, de um homem que guerreava contra o mundo e contra si mesmo, mas nos revistamos da veste de Cristo, onde as ciladas do diabo dada a Deus nessa noite. E se você tem estado abatido, se você tem permitido que essas influências do mal ocupem mais a sua mente e o seu coração, se você tem vivenciado mais conflitos com os seus irmãos na fé ou até mesmo com aqueles que estão no entorno da sua história, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você participasse com todos nós de um momento de oração, de um momento de reflexão, um momento onde nós possamos avaliar como tem sido a nossa conduta até aqui. Pai querido, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor. Nós queremos entregar a nossa mente ao Senhor e os nossos atos ao Senhor. Nós estamos certos de que a nossa mente nos engana, de que o nosso coração também é enganoso e de que até mesmo podemos acreditar que os nossos atos são justificáveis diante de uma situação ou outra. Mas a verdade é que nada sabemos acerca de nós mesmos. Nós precisamos do Pai que nos criou. Nós precisamos de um Espírito que renove a nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos, de fato, de um Deus que troca o coração de pedra por um coração de carne. Ou seja, de um Deus que nos faz frutificar nas atitudes para o Espírito Santo de Deus. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio e todas as coisas semelhantes a essas. Nós pedimos ao Pai nessa manhã que o Senhor nos auxilie a, de fato, refletirmos sobre o compromisso que fizemos no dia do nosso batismo. Que nesse momento nos lembremos do dia em que entregamos a nossa história para não mais governarmos ela, mas deixarmos que Cristo governe a nossa história. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa cada momento deste culto de adoração ao Senhor. Nós pedimos isso em nome santo de Jesus. Amém.